Meu bom, o anime da temporada, possivelmente, ou até do ano, Tube Hero X chegou e cuidado Japão que a China tá vindo pra dominar. Os heróis aqui ganham poderes através da fé das pessoas. Gostou, né? Então vem comigo e se curtiu te peço pra deixar o like no final. Ser um herói é ser a luz na escuridão, aquele que salva todos sem hesitar, a perfeição para as pessoas. Nessa era em que heróis são moldados pela confiança das pessoas, todos criam heróis e qualquer um pode se tornar um herói. Esse é o texto publicitário de Lin Lin, que leva uma bronca do seu chefe, que diz que essa propaganda é uma bosta, pois eles têm que destacar somente o cliente, o herói nice, e não ser inspirador e dizer que qualquer um pode ser um herói. Porém, Lin Lin diz que isso tá na moda e que a competição para herói número 1 volta esse ano. Por isso o título do vídeo vai ser Tube Hero X. O X representa o herói número 1, mas o significado secreto é que qualquer um pode ser um herói. Dito isso, o chefe perde a paciência com Lin Lin, dando um esporro nele, dizendo que ele é inútil, sem talento nenhum, não pode ficar brincando de ser herói e pede para ele refazer a propaganda. O celular toca e é uma tal de Juan chamando o chefe, falando que recebeu a proposta que ele acabou de falar mal. Isso porque Lin Lin fez o serviço de mandar a proposta pro cliente na noite anterior como o chefe mandou. Aí acabou tudo e Lin Lin é demitido. Ele pega suas coisas e vai para o topo do prédio. Lin Lin diz que o mundo parece que dá chances para você ser um herói, mas as pessoas não confiam em alguém comum facilmente para lhe dar poderes. Daí aparece o comercial da Xiaoetin, que manda um discurso motivacional que o próprio Lin Lin fez e acaba se magoando, pois foi o próprio que fez esse texto. O coitado não tem nem onde morar e tem que ficar vendo comercial que só ilude. Então do nada brota o herói nice na frente do Lin Lin, o que não faz nenhum sentido, e o cara se joga do prédio fazendo sua pose e vai de Vasco. Daí a tal Juan chega com seus capachos e eles veem que Nice morreu e sequestram Lin Lin. O garoto acorda num prédio em construção, enquanto Juan tá inventando uma história para o desaparecimento do Nice, falando que ele foi treinar num local secreto. E meu amigo, a senhorita Juan é uma mulher de respeito. O Otaku Med já fica maluco. Lin Lin tenta lembrá-la de que ele é o cara da publicidade que manda os projetos para ela. Ela não tá se importando com isso e pede para ele falar tudo que viu no terraço do prédio. Lin Lin fala a verdade, que do nada o Nice chegou e pulou do prédio. Juan atende seu superior, dizendo que o Nice volta em breve com uma surpresa, enquanto Lin Lin tenta escapar dali, mas Juan o derruba com um balde que joga nele. O superior revela que o Nice nunca mais foi o mesmo após um certo incidente. Quando Juan olha para Lin Lin, percebe que o garoto com a tinta branca no cabelo até que parece o Nice. Mais tarde, eles estão indo para um evento e Lin Lin tá completamente igual ao Nice e decorando suas falas, e Juan o instrui a ser confiante para mostrar isso ao público. Lin Lin pergunta quanto à razão do Nice ter tirado a vida, e Juan diz que isso não vai rolar, e que a notícia que foi solta é que um funcionário qualquer chamado Lin Lin é que foi de Vasco devido ao burnout. O artigo recebeu apenas uma view, o que mostra que ninguém liga para uma pessoa comum. Elas só se importam com heróis como Nice, e tem uma multidão esperando. Lin Lin não tá pronto, mas vai ter que ir assim mesmo, pois o poder da confiança é o que transforma o mundo. Começa até a puxar ferro para ganhar uma massa para ser bem mais herói. Juan criou outro Nice num piscar de olhos. A mulher sabe fazer o serviço dela. Enquanto Lin Lin fizer tudo perfeitamente, o sinal de confiança nele vai aumentar. Cada vez mais ele vai se tornar o herói Nice de fato. Até os olhos mudaram de cor. Lin Lin começa a ficar feliz por ser um herói e tá na hora dele conhecer sua namorada Xiaoetin, que não vê ele há muito tempo. Porém, Lin Lin não quer fazer isso, porque mais do que ninguém, ela saberá que ele é só impostor. Juan não quer saber dessa desculpinha, ele tem que ir lá e ser o herói do povo. Nice sai do carro e para numa pose de galã, transparecendo sua confiança. Todo mundo pira na elegância do Nice, e Lin Lin fica até comovido de ver a Xiaoetin de perto pela primeira vez. Então os dois vão para o programa de TV de casais, que vai ser apresentado pelo herói 249 da associação, o Olho da Verdade, o Iluminismo. Juan não tá satisfeita que trocaram o apresentador, isso porque o anterior era uma fraude e foi exposto há alguns minutos, por isso o Iluminismo entrou como substituto. Já começou a dar ruim e o Lin Lin pode ser exposto agora. Juan quer que cancelem a transmissão nesse momento. O Iluminismo faz uma pergunta maluca de quantos comerciais Xiaoetin fez e qual a duração total de todos somados. Juan fica maluca com isso, quase pulando o homem pra massacrar o cara. Bom, o trabalho do cara tá sendo investigar o Nice, e Xiaoetin fica incrédula com isso. Nem ela sabe a quantidade certa, contudo, Nice, ou melhor, Lin Lin, sabe a quantidade e a minutagem de todos os comerciais juntos, pois ele foi que preparou todos os projetos. Iluminismo não crê nisso, pois ele sabe que Nice não passa de um ator barato. Então como poderia saber uma coisa tão específica como essa? Xiaoetin fica surpresa com isso também. Mas como não, né? O Lin Lin é um grande fã apaixonado por ela desde sempre. Até moldou como seria seu uniforme para passar uma imagem de confiança. Então começa um jogo de verdade ou consequência. O Iluminismo pergunta se Xiaoetin é mesmo a namorada do Nice. Se mentir, o detector vai saber.
Agora Lin Lin tá numa saia justa. Dito isso, ele sai disso como um gênio, dizendo que Xiao Etin não é sua namorada, assim sua deusa. É o que ela é desde sempre para ele. Isso é a verdade de Lin Lin. Ela sempre estava lá para ele quando tudo o que restava era ser um ninguém. As suas palavras o motivavam a ser alguém, que um dia ele também poderia ser excepcional. O público fica em euforia na internet, só comentando sobre o amor perfeito dos dois. No entanto, nem tudo são flores. E a terceira fase do programa começa. O chefe de Lin Lin aparece vestido de um jeito estranho. O iluminismo diz que o cara já foi empreendedor, mas perdeu tudo por conta do Nice. João o demitiu há pouco tempo, e o iluminismo culpa Nice pelo falecimento do funcionário do cara. Mas o chefe nem liga pra isso. Ele quer mesmo que o herói Nice pague o que deve a ele. Todas as publicidades feitas para o promover devem ser pagas nesse momento. O iluminismo vende papinho sobre o Nice ser uma fraude, e logo toma um soco que o faz voar e quebrar tudo. O chefe começa a se transformar e ataca o Nice com o chicote do último pagamento. Seu poder vem do medo, é a força oposta da confiança que garante poderes aos heróis. Nice desvia de tudo e o seu chefe virou um vilão. O bom é que o pessoal vendo o Nice lutar tá engajando demais, pois ele tá demonstrando várias técnicas novas. O véi não cansa de gritar e já leva um golpe na cara pra ficar quieto. Ele fica reclamando de clientes que não pagam e projetos muito trabalhosos de se fazer, sendo que ele não fazia nada e abusava de seus funcionários, os demitindo à torta e à direita. Tudo porque eles queriam condições melhores e ameaçavam o chefe com processos. Porém sua cartada era sempre a carta de demissão, para pôr todo mundo na linha. Dito isso, os poderes do medo vieram para ele e agora o bicho veste uma armadura doida e lança cartas de demissão do medo por toda a área do programa. Nice tem que dar um jeito nele, mas seu chute não faz efeito agora. O medo deixou o velho muito poderoso e com cara de sapão. Parece até vilão de Persona. No fim, ele lança um raio laser que atinge Nice legal. Com isso, nosso garoto começa a duvidar de si e o medo começa a afetá-lo e o lembra de seus traumas no trabalho com o chefe e de como poderia ser ele que teria morrido naquele terraço. Porém, sua visão da Xiao Etin sempre motiva, o liberta da escuridão todo dia. É nisso que Lin Lin acredita, pois um Zé Ninguém como ele pode sim ser um herói. Então ele se defende do raio laser do sapão com um belo soco e o manda para longe, quebrando a sua armadura. Depois do incidente, descobriu-se que o chefe tinha um dispositivo que aumentava o índice de medo. Isso vem sendo visto pela cidade há tempos, em diversos ataques da organização Sunlight. João viu que Nice, ou melhor, Lin Lin, estourou demais. Ele nasceu pro papel, e ele sente que nasceu para isso, e agora vai para sua casa, a Torre dos Heróis, João explica que a distribuição de moradias é de acordo com a classificação. Quanto mais elevado o herói, mais alto o andar em que ele fica. Nice ainda não sabe por que o Nice original foi de Vasco. Talvez um dia precise encarar uma situação parecida como a que fez o herói quitar dessa vida. O novo herói chega em sua casa, que é bem vasta e deixa um clima de solidão para uma pessoa sozinha morar aí. Nice deita na cama cansadão e quando se vira, Xiao Etin tá do seu lado, dormindo tranquila. Ele a cobre e pega o travesseiro para ir para outro canto dormir. Mas quando se vira, nota que a garota está morta. Ocorreu um assassinato nesse apartamento. Um cara bebendo demais vê a notícia do Nice que derrotou um cara na TV. Fica perplexo que ele não pode ter algo. E corta para Lin Lin contando sobre a história da Xiao Etin, que antes de ser uma heroína era uma blogueira de viagem. E com a fama chegando, as pessoas começaram a ter fé nela e assim Xiao Etin ganhou seus poderes de teletransporte. Um dia, ela parou um criminoso num carro em movimento, mas quase foi Jeff. Porém, Nice salvou e assim começou o romance dos dois. Nice então acorda do seu pesadelo de que Xiao Etin foi de base e quando levanta para olhar na casa, ela tá na esteira treinando de boa. No almoço, ela conta que sabe que ele não é o Nice de verdade. Dito isso, ele conta que ele pulou de um terraço e faleceu. Xiao Etin fica nervosa e liga para a senhorita Joan e propõe que os dois que têm um contrato a cumprir, que se casem pelo bem dos fãs. Mas Xiao Etin não quer isso e deseja reincindir o contrato, mas isso não vai ser possível. Xiao Etin vai ficar preso nesse apartamento com Nice até eles resolverem se casar e não terá internet nem entrega de comida. Xiao Etin fica maluca e para com essa persona de deusa perfeita. Fica toda descabelada e bagunçada em casa. No entanto, o Nice acha isso fofo e depois os dois passam tempo juntos, tacando comida no outro e se divertindo. Na hora de dormir, Nice não entende e pergunta por que ela não foi embora com o seu poder de teletransporte. Então, Xiao Etin revela que por conta dos seus fãs quererem ela junto do Nice, seu teletransporte é direcionado somente para o Nice, o que aprende nessa vida infeliz, sendo influenciada pelo que os fãs querem e Xiao Etin já tá cansada disso. Se passa um mês e Nice tem um plano para que Xiao Etin seja livre do contrato e não prejudique a empresa, deixando todo mundo feliz. Os dois estão no casamento ao ar livre para todo mundo ver e divulgar na internet. Daí, chega um vilão misterioso chamado Rei da Destruição, querendo Nice para ele. E assim começa a luta dos dois, com o Rei da Destruição perguntando por que o Nice ignorou seus e-mails e ligações. Um assunto sem pé nem cabeça do cara. Joan fica brava que o cara não tá seguindo o roteiro da cena. Isso faz tudo parte do plano do Nice, de que teria um casamento arranjado e o Rei da Destruição chega e acaba com a Xiao Etin, deixando Nice triste de verdade, para assim ela sair do contrato e seguir a vida em paz, sem ninguém a incomodar mais. Porém, o cara fica sério de verdade, então acabou a luta de mentirinha.
garotinha. O Rei da Destruição sabe que esse Nice não é o original. Com isso, Lilin revela que o herói Nice pulou de um terraço e foi de Vasco. O cara fica maluco e começa um ataque real. João pede pro Nice pegar a Xiaoetin e fugir, que outros heróis vão dar conta, mas o Nice vai resolver isso, já que o Rei da Destruição é seu arco inimigo. Então começa um show de animação e um ataque combinado da dupla Xiaoetin e Nice. Quando o vilão leva um soco, revela seu passado. Ele era amigo do Nice e os dois tinham papéis opostos na empresa para fazer o Nice ganhar mais confiança e ser um herói melhor. Porém, com o tempo, ele foi esquecido pelo Nice e a empresa, não se falando mais, pois seu papel já tinha sido útil o suficiente. Xiaoetin leva um corte do Rei da Destruição e tá caindo sem forças. Nice se apega no ar e não quer que ela morra, e lógico que não vai, pois Xiaoetin só tá encenando para parecer real a coisa toda. Aqui eu fui enganado quando vi pela primeira vez, viu? Me deu um triplex na cabeça. Porém, a tristeza do Lilin é verdadeira, pois ele gosta mesmo da garota, tanto que a senhorita Joan chora com a emoção do Nice, e ele faz um pronunciamento na TV pedindo que todos rezem para que a alma de Xiaoetin seja livre. Dito isso, o plano foi um sucesso. Agora o poder dela não é ligado mais ao Nice, podendo ir para onde quiser, assim partindo para a praia e perguntando o que o Lilin quer de verdade. Mas ele não tem muito o que fazer, pois o Nice vai mirar no top 10 heróis desse ano. Corta para o Iluminismo, investigando o dia do programa amoroso de casal, e percebendo a verdade de que Lin é o Nice. O cara tá afundado no mundo sem a confiança das pessoas. Dito isso, aparecem uns robôs malignos que prometem dar um grande poder do medo para o herói dos 49. E aparentemente é a organização Holofote falando com o sujeito. Assim, o Iluminismo morre e nasce o Olho Celestial. Tem uma moça com máscara de lobo plantando dinamites no subterrâneo e tudo tá marcado pra explodir em 1 hora. Joan tá conversando com Nice sobre a arca inimiga do herói Enriste, e Joan diz que se ele sente saudade poderia ter fugido com a Xiaoetin, mas enfim, volta pro assunto, que Nice precisa derrotar a loba, a arca inimiga do Enriste, superar ele para ficar no top 10 dos heróis. Enriste surgiu como um bombeiro comum que salvou uma garotinha de um grande incêndio, segurando uma parte do teto do prédio sem ceder à pressão, tudo pelo bem da menina, assim ganhando a fé e a confiança das pessoas. Um dia, ele derrotou o vilão Sombra, que era um velocista incrível sem nem se esforçar, se catapultando para o top 10. Assim, a cidade fez uma estátua em sua homenagem, feita inteira de diamante, e a colocaram na Praça dos Heróis bem no centro dela. Enriste ficou conhecido como um símbolo que nunca se abaixa para o mal e é firme como uma rocha. Por conta disso, seu traje tem botas resistentes que não deixam se curvar. No dia da sua homenagem na Praça dos Heróis, a garotinha que ele salvou como bombeiro foi lhe dar um cachecol vermelho, mas não conseguiu pôr nele, devido à roupa que atrapalhava. Nice acha meio doideira, os dois são da mesma agência e ele tem que superar o Enriste. Mas Joan disse que apenas o herói, entre tantos espalhados por aí, pode ser o X. Então não precisa ficar chateado com isso, ou pensando que é falta de ética com um colega de trabalho. Joan diz que tem um problema para o Enriste nunca conseguir chegar até a loba e acabar com ela. Isso porque seu esconderijo fica nos esgotos da cidade, com vários dutos espalhados, que dão entrada ao seu abrigo. Vendo isso, Enriste, do tamanho que é, nunca conseguiria chegar até a loba. Ela planta ideias no coração das pessoas, fazendo revistas, contos de fadas que distorcem a imagem das pessoas do herói Enriste. Nice segue pelos dutos para encontrar a loba, enquanto o herói Enriste dá um discurso para um grupo de crianças na superfície. Nice encontra a Toca da Loba e investiga os itens ali, e suas histórias de conto de fadas. Parece que ela formou um plano para quando a encontrassem. As bombas explodiram tudo na região da Praça dos Heróis. Tudo começa a desabar e Enriste salva a garotinha de ser esmagada pela estátua. Porém, a loba aparece e pega a garota. Enriste diz para que ela não faça mal à menina. A loba quer destruir a estátua que simboliza os heróis e nem tem como o reforço chegar, pois os heróis estão ajudando outros acidentados pela região que foram vítimas das dinamites. Enriste não tem como fazer nada e tá em choque. Daí surge o herói Nice e ele fala que a loba não vai fazer nada com a criança e nem com a estátua. O objetivo dela é que o herói Enriste caia, que ele abandone tudo, pois ela é a garota que deu para o Enriste o cachecol vermelho. A loba não odeia, mas sim quem o símbolo Enriste o tornou. Essas histórias da loba contam quem é o herói de verdade que tá no seu coração. Ela foi zoada de forma exagerada no colégio, só por desenhar o Enriste se curvando e recebendo o cachecol, pois para todo mundo, Enriste nunca se curva, e é um símbolo de resistência e firmeza. A loba tira sua máscara e quer que o senhor bombeiro volte. No dia do incêndio, ele disse que só pensava em proteger a garotinha, e ela, toda pilicando no meio daquele desespero, deu forças para o Enriste. Dito isso, sua armadura se quebra e o herói Nice ergue a estátua, sendo visto como um grande herói, salvando o Enriste e saltando para o top 10. Agora, ele vai para sua nova casa e o Enriste está fora do negócio. Mesmo assim, o bombeiro agora está feliz e aliviado que não tá mais nessa vida de pressão cotidiana de ser um herói. Ele tinha muitas dificuldades por não poder tirar aquelas botas que não deixavam se curvar. Ele tinha dificuldade
dificuldade para tudo, ir ao banheiro, dormir e tomar banho, vários problemas desse naipe. Nice se compadece com Enriste, pois seu toque de perfeccionista cada dia mais aumenta e o deixa mais ansioso. Mas Nice tem que arcar com suas escolhas e lembra das palavras da Xiao Etin. Dito isso, no presente, ela foi capturada pelo Olho Celestial e tá sendo feita uma transmissão disso, onde o vilão tá fazendo isso para comemorar a entrada do Nice para o top 10 e vai revelar um segredo dele, começando com a Xiao Etin, mostrando ao povo que tudo que envolve o Nice é uma mentira. Ele quer caçar pedaço por pedaço dele e fazê-lo pagar. Mas Nice tá pistola e não vai deixar o seu amor Xiao Etin em perigo. Meu bom, esse anime só melhora e vem comigo pra ver onde isso vai dar. Mas eu quero ver logo os outros heróis da Opening, fi. Tô doido já. Se curtiu, deixa seu like aí e se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nada e confere o card e a descrição pra mais vídeos recap de animes duvidosos ou nem tanto. Valeu pelo apoio de sempre e falou!